Em uma noite mágica, garçonete revela conexão incrível com a mãe surda do milionário ignorado. Clara estava acostumada ao zum-zum-zum da pizzaria no centro de São Paulo. Com apenas 25 anos, ela carregava um sorriso acolhedor que iluminava os rostos dos clientes que, quase sempre, a conheciam pelo nome. Era uma rotina cansativa, mas seu coração pulsava pelo sonho de dar à mãe, Dona Lúcia, uma vida melhor. Ela costumava dizer que o maior desejo dela era ver a filha em uma carreira promissora, algo que parecia cada vez mais distante, encoberto pelas mesas abarrotadas da pizzaria. Naquela noite, o clima estava eletrizante. As mesas estavam cheias, o cheiro de queijo derretido e molho de tomate no ar misturava-se à risada dos clientes. Foi então que um alvoroço em uma mesa próxima fez seu coração disparar. Tomás, um cliente habitual, derrubou um copo de suco, criando um caos divertido entre os presentes. Mas quando Clara se aproximou para ajudar, algo a paralisou. Os olhos de Tomás, intensos e tristes, pareciam carregar um mundo interno que ela queria decifrar. Algo nele estava profundo, e suas imperfeições o tornavam humano, mesmo cercado por luxo e dinheiro. Desculpa a bagunça, ele disse, na tentativa de aceitar o riso dos outros. Clara sorriu, mas seu olhar não se afastou dos dele. Sem problemas, acontece com todo mundo, respondeu, sentindo que havia mais por trás daquela fachada de milionário. Durante a conversa, o peso nas palavras de Tomás se tornou palpável. A minha mãe ela tem Alzheimer. É difícil lidar com isso, ele disse, como se estivesse entregando um pedaço da sua alma. Clara sentiu um calafrio. Ela sabia exatamente o que era amar alguém que enfrenta limitações. Minha mãe também enfrenta desafios, é surda. Muitas vezes, sinto que não consigo alcançar suas expectativas, revelou. As histórias de Clara e Tomás se entrelaçaram, revelando um elo invisível que os unia. Havia uma beleza agonizante na maneira como compartilhavam as complexidades de ser filho. Enquanto falavam, Clara começou a ver não só um homem rico, mas um ser humano lutando contra suas próprias batalhas. Em um instante, a ideia de que poderiam ser opostos se desfez. Antes de deixar a mesa, Tomás se virou para Clara com uma proposta inesperada. Que tal vir ao meu evento de gala? Você merece uma chance de brilhar. A oferta a pegou desprevenida. A pressão das expectativas de Dona Lúcia se intensificou em sua mente. Devo ficar na pizzaria? Ou posso alçar voo? Pensou, mergulhando em um turbilhão de emoções. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Após essa primeira conversa, Tomás começou a aparecer mais na pizzaria, trazendo-lhe pequenas surpresas, como livros que refletiam as histórias que compartilhavam. Clara não podia acreditar que cada dia que passava, seu coração se envolvia mais com aquele homem tão diferente dela. Um dia, enquanto tomavam café, uma revelação a abalou. Suas famílias tinham uma conexão mais profunda do que podiam imaginar. De repente, a ideia de seguir seus sonhos envelopou sua mente como um manto quente. Seria possível unir suas aspirações, sem deixar o amor pela mãe de lado? A tensão no ar era palpável. Clara sabia que estava à beira de uma escolha que poderia mudar tudo. Como lidar com essa nova descoberta e o crescimento de um amor incalculável por Tomás? As palavras de Dona Lúcia ecoavam em seu pensamento. As raízes nos sustentam, mas as asas nos fazem voar. E agora, seus sentimentos a impulsionavam a fazer exatamente isso. Clara olhava pela janela da pizzaria, as luzes da cidade piscando como estrelas perdidas. Tomás a tinha convidado para o evento de gala e, apesar da empolgação que borbulhava dentro dela, uma sombra de insegurança pairava sobre seu coração. O brilho dos vestidos e a ostentação que ela imaginava naquele evento a deixava nervosa. Será que ela estava pronta para transitar entre mundos tão distintos?
Nos dias que se seguiram, a presença de Tomás foi um bálsamo em sua rotina. Cada risada compartilhada, cada história contada sobre suas infâncias, aprofundava a conexão entre eles. Mas, ao mesmo tempo, Clara se sentia arrastada para um abismo de dúvidas. Posso mesmo me encaixar nesse mundo? E se ele se decepcionar ao me conhecer de verdade? Essas perguntas dançavam na sua mente. Certa noite, enquanto se preparava para o evento, Clara olhou-se no espelho. O vestido preto de seda caía perfeitamente sobre seu corpo, mas sua mente estava uma tempestade. Seus dedos hesitaram ao aplicar o batom. E se ele achar que sou apenas uma garçonete? Pensou. E, no fundo, havia o medo de decepcionar Dona Lúcia, que sempre sonhou em vê-la brilhar. Quando chegou o dia do evento, ela decidiu que não importava o que os outros pensassem. Assim que entrou na sala do gala, o glamour a envolveu. Imagens de pessoas sofisticadas, risadas ecoantes e música ao vivo criavam uma atmosfera de encantamento. Ela se sentia como uma estranha em meio àquelas figuras, mas buscou um pouco de coragem na lembrança das palavras de sua mãe. Foi nesse momento que Tomás apareceu, vestido de um terno que realçava ainda mais seu charme. Ele a olhou com admiração e, por um breve instante, Clara sentiu como se pudesse realmente voar. Você está deslumbrante! Ele disse, fazendo seu coração acelerar. A conversa fluiu entre risos e olhares cúmplices. Eles vagaram pelo evento, onde Tomás a apresentou a amigos e colegas. Clara se esforçou para não se sentir fora de lugar, mas cada elogio que recebia fazia-se sentir um pouco mais confiante. No entanto, à medida que a noite progredia, Clara percebeu que a dor que Tomás escondia debaixo do sorriso era mais profunda do que ela imaginava. Ele falava da mãe com uma tristeza que a tocava. Às vezes, me sinto tão impotente, ele confessou, enquanto observavam o movimento da festa. Na verdade, a gente só quer fazer o melhor, Clara respondeu, lembrando-se de seu próprio fardo. Isso é o que nos une, não é? Acrescentou, tocando sua mão suavemente. O olhar de Tomás se suavizou e a conexão entre eles se intensificou. Mas enquanto subiam em um pequeno palco improvisado para compartilhar uma história sobre seus dias de infância, o ambiente mudou. A música parou, e os olhos de todos estavam voltados para eles. Clara sentiu um frio na barriga. Ao mesmo tempo em que aquele momento era mágico, uma voz interna sussurrava seus medos. E se eu não for suficiente? Tomás, percebendo a hesitação dela, segurou sua mão. Juntos, somos mais fortes, ele sussurrou, injetando esperança em seu coração. Com um sorriso nervoso, Clara começou a contar sua história, sobre dobrar a carga de servir e sonhar, enquanto Tomás se juntava a ela, falando sobre os medos que o cercavam. O que começou como uma simples narrativa se transformou em uma poderosa confissão, que ecoava na alma daquela plateia elegante. Mas, no último momento, algo que Clara não esperava aconteceu. Um convidado entre eles, alguém da elite que Tomás conhecia, fez um comentário cortante sobre pessoas que não pertencem àquele mundo. De repente, o que era uma conexão íntima se transformou em uma fissura, deixando uma incerteza ameaçadora pairando sobre a noite. O sorriso de Clara desmoronou, e a culpa cresceu dentro dela. Seria esse o presságio de que aquele amor poderia nunca ser suficiente? Agora, Clara estava perdida entre o brilho da gala e as sombras do seu medo. O que ela faria nesse momento crucial que poderia definir tudo? Clara sentiu o coração disparar. O comentário maldoso ecoava em sua mente, como se todos os olhares agora não fossem mais de admiração, mas de julgamento. A luz quente da gala que antes a envolvia agora parecia queimar sua pele. Ela olhou para fora da enorme janela, tentando buscar uma resposta nas estrelas que brilhavam insistentemente, mas nenhuma delas pareceu se importar com seu dilema. Tomás percebeu a mudança repentina na expressão de Clara e sua mão, que antes estava firme na dele, agora vacilava. Ele, tão seguro, tão reconfortante, virou-se para ela com um olhar preocupante. Clara, está tudo bem? Perguntou, a voz trêmula revelando que ele também estava fragilizado. O ambiente vibrante parecia agora um labirinto de sorrisos falsos e olhares penetrantes. Ela forçou um sorriso, mas as lágrimas ameaçaram emergir.
Eu não quero fazer parte disso. Pelo menos, não assim, disse, as palavras escapando como um sussurro. Uma parte dela queria se esconder, fugir daquela sala repleta de expectativas e convenções. Mas ainda havia outra parte que ansiava por ser ouvida, por se libertar daquelas correntes invisíveis que a prendiam. Tomás inclinou-se um pouco mais perto, seus olhos fixos nos dela. Clara, você pertence a mim. E isso já é tudo o que importa, disse ele, com convicção. Mas no fundo, Clara questionava se o que eles tinham era forte o suficiente para resistir ao mundo que os cercava. Uma nova música começou a tocar ao fundo, suave, quase como uma balada, e alguns casais começaram a dançar. Clara queria se perder na leveza dos passos e deixar que a música a envolvesse. Vamos dançar? Ele sugeriu, já puxando-a para longe daquela multidão que parecia sufocá-la. Sem conseguir pensar em mais nada, Clara se deixou levar. Nos braços de Tomás, ela sentiu o medo dissipar, mesmo que um pouco. O calor dele era estranho e familiar, como a luz do sol aquecendo sua pele em um dia de inverno. Aquele momento intenso, onde seus corpos se moviam com a música, fez Clara perceber que, apesar do ambiente opressor, havia algo mais que a puxava para Tomás. Eu não vou embora, Clara. Confie em mim, ele murmurou, enquanto girava os dois no salão, levando-a para um mundo quase mágico. E, naquele momento, ela resolveu se permitir, se entregar completamente à dança que construiu entre eles uma dança que significava a conexão que havia formado. Mas enquanto ela se deixava levar, Clara se lembrou de Dona Lúcia, seus olhos brilhantes, sua força silenciosa. O orgulho da mãe, sua luta diária para navegar um mundo que não a entendia, ressoou em seu peito, e Clara sabia que não poderia abandonar essa luta. Aquele amor não podia ser só sobre eles, precisava ter um propósito maior. Assim que a música silenciou ao final e eles se afastaram, Clara teve uma revelação. As palavras que Tomás tinha dito antes ecoaram em sua mente: juntos, somos mais fortes. O espaço que antes parecia um abismo agora parecia uma ponte. Ela olhou profundamente nos olhos dele, com um mundo de sentimentos se formando dentro dela, disse: eu preciso te contar algo sobre mim. Algo que pode mudar tudo. O coração de Tomás parou por um instante. Clara sabia que aquele era o momento mais importante de todos, e o peso de sua verdade seria mais pesado que qualquer vestido ou terno que usassem naquela noite. E enquanto a multidão se dispersava, um novo capítulo de suas vidas começava a se desenrolar, repleto de promessas e incertezas. O que ela revelaria poderia fazer os laços entre eles se tornarem indestrutíveis ou, ao contrário, poderia acabar com tudo. Clara respirou fundo, sentindo a pressão das palavras se acumulando em sua garganta. Tomás, percebendo a gravidade do momento, piscou lentamente, como se tentasse transmitir a ela sua força silenciosa. O brilho do salão ao redor deles parecia desaparecer enquanto ela reunia coragem. Tomás, eu a minha mãe, Dona Lúcia, ela é surda. E eu cresci em um mundo diferente do seu, começou ela, a voz tremendo. Sabe aquela imagem perfeita que as pessoas têm de uma família unida? A minha é especial, mas ao mesmo tempo é cheia de desafios. Os olhos de Tomás se arregalaram, mas ele não a interrompeu, apenas incentivou com um leve aceno de cabeça. Clara sentiu um nó se formar na boca do estômago, a insegurança ameaçando tomar o controle. Mas a lembrança do olhar amoroso de sua mãe a manteve firme. Desde pequena, criei um relacionamento forte com ela. Aprendi a linguagem de sinais e a importância de ser a voz dela. Às vezes, isso me faz sentir como se vivesse em dois mundos diferentes. E quando vi você aqui, tão em casa, eu tenho medo de que você não a entenda, ou que julgue. Tomás se aproximou ainda mais, apenas alguns centímetros de distância. A intensidade no olhar dele fez Clara sentir que estava sobre um campo de flores, quase levitando. Clara, isso não muda como eu me sinto por você. Na verdade, eu admiro ainda mais a sua força, respondeu ele, sua voz firme e sincera. Ela sentiu um alívio gradual, como se uma parede tivesse desmoronado entre eles. Mas ao mesmo tempo, a dúvida que perpassava sua mente não desaparecia. E se isso for demais? O que você achou do conjunto de pessoas aqui?
Elas podem não aceitar, ela retrucou, a insegurança fluindo por suas palavras, como um rio caudaloso. Tomás sorriu, suave e compreensivo. Você não precisa se preocupar com eles. O que importa é o que está entre nós. Eu quero entender sua realidade, Clara. Eu quero conhecer sua mãe. Quero saber da sua história. Clara sentiu um calor se espalhar por seu corpo. A ideia de Tomás ao lado dela, caminhando ao lado de sua mãe, a fez sentir esperança. Contudo, a imagem das vozes e risos em volta, como sombras, persistia, provocando sua ansiedade. Você tem certeza disso? É um compromisso bem desafiador. Não sou só eu que você estará conhecendo. A expressão de Tomás se tornou séria. Desafios fazem parte da vida, Clara. Escolher amar alguém é escolher enfrentar os desafios juntos e você vale a pena, disse ele, com um brilho intenso nos olhos. A música suave que antes os envolvia agora parecia um eco distante, enquanto cada palavra de Tomás entrava em seu coração. Clara percebeu que o mundo externalizado poderia ser opressor, mas ali, naquele instante, havia uma bolha de compreensão e esperança se formando ao redor deles. O que não esperava era a súbita interrupção. Um grupo de amigos de Tomás se aproximou, risos altos e perguntas sobre o que estava acontecendo, seus rostos iluminados pela curiosidade. Clara sentiu o coração disparar novamente e sua confiança vacilar. Talvez fosse melhor falarmos depois, ela disse, hesitante. Não, Clara. É o momento certo. Ele se virou, erguendo a cabeça, encarando seus amigos. Este é um momento importante. Clara, uma amiga muito especial, disse ele, com um caráter decidido. Quero que todos a conheçam. Ela me mostrou o verdadeiro significado de força. Os olhares se voltaram para Clara, e o peso da situação a atingiu como uma onda. Seus olhos se encontraram com Tomás, e ela percebeu que esse era o momento que poderia mudar tudo. Mas ela também sabia que, se queria ser verdadeira e se libertar de seus medos, precisaria se expor ainda mais. Enquanto suas mãos se entrelaçavam, a voz dela respondeu à necessidade de ser ouvida. Ok, vou tentar, mas antes que pudesse terminar, um murmúrio correu pela multidão. Alguém havia ouvido o que foi dito. Clara agora estava prestes a entrar em um território desconhecido, e a pergunta que ecoava em sua mente era, estaria pronta para o que viria a seguir na frente daquela audiência? Inesperada? O silêncio pairou. Clara sentia os olhares pesados dos amigos de Tomás como se fossem feixes de luz, iluminando cada insegurança, cada aspecto de uma vida que ela costumava esconder. As risadas que antes preenchiam o salão agora se tornaram ecos distantes, ofuscadas pela adrenalina e pela expectativa do que viria a seguir. Você não precisa fazer isso, Clara, disse uma das amigas, com a voz baixa e uma expressão preocupada. Você pode se apresentar de outra forma, sem expor tanto assim. Tomás apertou a mão de Clara, como se fosse um âncora em meio à tempestade. Na verdade, falando da sua mãe, você não está apenas se apresentando, Clara. Você está mostrando quem você realmente é, respondeu ele, desafiando o pensamento coletivo que começava a se formar. A respiração de Clara se tornou mais rápida, a insegurança quase sufocante. E se eles não entenderem? E se isso for apenas uma piada para eles? Ela pensou, sentindo a ansiedade subir pela espinha. A lembrança dos momentos difíceis que passará, tentando fazer o mundo ao seu redor compreender Dona Lúcia, a tornava hesitante. Tomás, percebendo sua angústia, inclinou-se um pouco mais perto. Ninguém pode julgar algo que não conhece, Clara. Cada um aqui tem suas próprias batalhas. Você pode ser a voz de uma forma de viver que é real e significativa. A gente pode mostrar a eles. Ele estava certo. Clara respirou fundo, tentando reunir a força que sempre teve ao lado de sua mãe. Olhar para os amigos de Tomás era como olhar para um espelho que refletia suas próprias dúvidas, mas também suas esperanças. O desejo de ser querida e aceita pulsava em seu peito, enquanto ela pensava em Dona Lúcia, em tudo que passaram juntas. Ok. Clara finalmente se posicionou, levantando a voz um pouco mais do que antes. Eu cresci ouvindo a minha mãe contar suas histórias de vida em sinais e esse é o meu mundo.
As palavras foram saindo, como uma água que transborda de um vaso cheio. Ela é surda, mas isso nunca diminuiu a força dela. Na verdade, me ensinou o valor da comunicação, da empatia, de ser a voz dela quando necessário. Os rostos ao redor começaram a mostrar reações. Algumas sobrancelhas se levantaram, sussurros começaram a flutuar. Clara sentiu seu coração acelerar, mas ao invés de paralisar, aquela energia se transformou em coragem. Ela é uma mãe incrível, que me ensinou a amar de uma forma que poucos podem compreender. E, ao longo do tempo, eu percebi que me tornei tão forte quanto ela. Clara olhou nos olhos de Tomás, sentindo um calor crescer dentro dela. Estou aqui para dividir isso com vocês, pois acredito que cada um de nós tem uma história que merece ser contada. E hoje, a minha história começa aqui, com vocês. Houve um momento de silêncio absoluto, como se o tempo tivesse congelado. Então, um dos amigos de Tomás, um rapaz de cabelos encaracolados, se aproximou. Caramba, Clara, isso é incrível! Sua voz tinha uma sinceridade que ressoou por toda a sala. Eu nunca pensei em ouvir sobre essa perspectiva. Admiro muito você por isso. A partir desse gesto simples, mais amigos começaram a se aproximar, expressando apoio e empatia. Clara podia sentir as paredes de sua insegurança se dissolvendo, e o espaço que a cercava se tornava mais caloroso. No entanto, o que era um momento de progresso se transformou rapidamente em um dilema. Um dos amigos, que sempre se mostrou cético e sarcástico, cruzou os braços e lançou uma pergunta incisiva. Mas e você, Tomás? O que você realmente pensa disso tudo? Você está realmente disposto a se envolver com a vida dela? O olhar de Clara se fixou em Tomás, um misto de ansiedade e expectativa no seu peito. Conforme a tensão aumentava, sentiu que se aproximava de um precipício emocional, onde revelações importantes poderiam mudar tudo. O que ele vai dizer agora? Pensou, a inquietude batendo como um tambor em seu coração. O ar ficou denso, como se a sala tivesse recebido uma onda de eletricidade. Clara observou o rosto de Tomás mudar, ele parecia ponderar a pergunta enquanto seu olhar hesitava entre os amigos e Clara. O coração dela martelava, cada batida soando como um eco que preenchia o vácuo de expectativa. A incerteza dançava entre eles, criando um espaço que precisava ser preenchido com a verdade. Finalmente, Tomás respirou fundo e olhou fixamente para Clara. Olha, ele começou, a sinceridade em sua voz ressoando com o que havia em seu olhar. Eu nunca fui muito bom em lidar com emoções, você sabe disso. Mas ouvir você falar sobre sua mãe assim me fez repensar muita coisa. Eu vejo como você a ama, e isso é incrível. Clara sentiu um misto de alívio e apreensão. Se as palavras de Tomás realmente fossem para consolidar o que eles tinham, isso poderia ser um divisor de águas. Mas a pergunta de seu amigo ainda estava pulsando no ar, como um manto pesado. Mas estar envolvido, Clara, é mais do que apenas admiração. Ele hesitou novamente. O silêncio na sala parecia um personagem à parte, ouvindo atentamente. Estou disposto a conhecer mais e até a me envolver, mas eu não sei quais desafios isso trará. Você precisa entender que a vida com uma pessoa como sua mãe pode ser complicada. Clara mordeu o lábio, as palavras dele ressoando como um tambor em sua mente. Complicada. Era a palavra que sempre a perseguiu. Ela sabia que a vida com Dona Lúcia nunca foi fácil, mas era a sua vida, seu amor. Um amor que a moldou, que a fez quem ela era. Olha, Tomás continuou, reavivando a conversa. Eu não estou correndo. E não é só porque as outras pessoas estão aqui. Essa é uma grande decisão para nós, e eu quero ficar, mas, você sabe que as coisas raramente são simples, certo? Os amigos ao redor começaram a murmurar, alguns compartilhando olhares compreensivos. O rapaz de cabelos encaracolados falou de novo. Clara, a gente tá aqui para apoiar você. Só precisamos entender como isso vai funcionar, como podemos ajudar. Podemos ser parte dessa história, mas você precisa nos mostrar o caminho. Era o que Clara temia? A ideia de abrir suas portas e ver o que acontecia do lado de fora? O mundo real não era tão simples quanto as histórias que ela contava. Mas, ao mesmo tempo, era uma oportunidade.
Uma chance de transformar o medo em força, e a incerteza em compreensão. Eu entendo. Eu quero que vocês façam parte disso, mas também quero que saibam que pode ser difícil. A vulnerabilidade a inundou de novo. Meus desafios com minha mãe não são algo que eu possa simplesmente expor. É uma jornada. Uma montanha-russa. A expressão de Thomas mudou para uma mistura de compreensão e coragem. Então vamos lá. Se você estiver disposta a me levar, eu estou pronto para seguir. E prometo que não sairei correndo ao primeiro desafio. Clara sorriu, um sorriso hesitante e cheio de promessas, mas também de esperança. Ela percebeu que estava no ponto de partida de algo maior. O apoio de Tomás e dos amigos poderia ser a ponte que ela precisava para deixar partes de sua vida à mostra. Porém, a tensão ainda pairava no ar. Enquanto todos trocavam olhares encorajadores, a amiga que havia questionado antes, com uma voz atrevida, soltou: Clara, temos que saber. E como sua mãe se sente sobre tudo isso? As palavras caíram como um mastro pesado, e todos na sala pararam para olhar. O coração de Clara mergulhou numa nova incerteza. Como ela poderia apresentar a vida dela e de Dona Lúcia a um grupo que mal conhecia a realidade delas? Seria isso contagioso ou apenas mais um fardo? E se não houvesse a aceitação que esperava? Cada respiração em volta parecia presa, enquanto Clara ponderou o peso da pergunta. O futuro estava diante dela, mas ainda não era certo. Ela se viu à beira de uma nova revelação, e a segurança de cada passo a acompanhava como um eco. Eu preciso conversar com ela. Sua voz saiu baixa, mas firme. O que viria a seguir poderia mudar tudo. E a verdade estava a um telefonema de distância. Clara pegou seu celular, o coração acelerando ao pensar na conversa que estava prestes a ter. A sala ainda vibrava com a energia da discussão anterior, mas agora tudo se resumia a ela e Dona Lúcia. Conversas rasgadas pelo medo da rejeição misturadas com a esperança de que um novo caminho se abria à frente. Ela saiu da sala, pegou a escada que conduzia à cozinha, tentando acalmar os nervos. Cada passo parecia mais pesado que o anterior. Ao ver o número da mãe na tela, suas mãos tremeram. Os olhos dela se fixaram na parede, como se as lembranças de cada risada, cada lágrima e cada derrota quisessem dizer algo. Dona Lúcia atendeu. A voz familiar transmitiu calor, mas também uma fragilidade que agora Clara entendia. Oi, meu amor, disse Dona Lúcia, e Clara deixou escapar um sorriso mesmo diante da tensão. Mãe, preciso conversar sobre algo importante. A voz dela estava tão firme quanto podia, mas o impulso de dúvida ameaçava despedaçá-la. Claro, meu bem. O que houve? A preocupação era palpável. Clara fechou os olhos e respirou fundo. Queria que esse momento fosse perfeito, mas ela sabia que a verdade, a crua e simples verdade, não era algo que se embrulha com fita de presente. Mãe, eu encontrei um grupo de amigos que quer me ajudar a lidar com tudo isso, você sabe, a nossa vida. E o Tomás, ele está se interessando por mim, mas como pode ser se você sabe que as coisas não têm sido fáceis? Um silêncio se seguiu e cada batimento cardíaco se tornou uma eternidade. Clara sentiu a tensão crescendo no peito. Lúcia era incansável. Amor, você pode sempre contar comigo. Mas se você quiser que eles façam parte da sua vida, você precisa me mostrar como isso funcionará. A vida não é simples. As palavras de sua mãe atravessaram-a como um beijo suave, mas também como uma verdade dolorosa. A realidade era que Dona Lúcia nunca se sentirá plenamente segura no mundo exterior, e o receio de ser um fardo sempre a acompanhou. Eu tenho medo, mãe. E também não sei se eles vão entender você, a gente, Clara confessou, a voz embargada. Era difícil abrir o coração e admitir o receio que a consumia. Será que aqueles que amavam tanto conseguiriam aceitar as complexidades de Dona Lúcia? Seus amigos precisam entender a riqueza de quem eu sou, Clara. Não sou só surda. Sou eu, a mãe que ama você acima de tudo. Você nunca pode ter medo do que as pessoas pensam, meu amor. O mundo é amplo, mas se você se deixa aprisionar, nunca encontrará seu lugar. Em vez de resposta,
Clara sentiu uma onda revigorante de orgulho e amor. Ela sabia que os desafios não desapareceriam, mas tinha uma nova força dentro dela, aquecida pela coragem da mãe. Se Lúcia conseguia enfrentar o mundo, por que ela não poderia? Se sua mãe poderia abrir o coração, Clara também poderia. Você tem razão, mãe. Eu vou apresentá-los a você. Com todo o amor que temos, será mais fácil, não é? A determinação cresceu em seu peito. Sim, meu bem. E lembre-se, amor é comunicação. Não é só sobre palavras. Mostre a eles quem nós somos. Enquanto a conversa terminava, Clara sentiu que havia dado um importante passo rumo ao desconhecido, mas também um passo hacia a liberdade. A confiança estava florescendo, e o amor de Lúcia lhe fornecia a luz necessária. Antes que pudesse perceber, a porta da cozinha se abriu e seus amigos passavam para buscar algo. Clara conchegou o celular no bolso. A expectativa estava mais viva que nunca, e a responsabilidade pesava nos ombros. Eu vou levá-los para conhecer você. A ideia não só a fez sorrir, mas também a instigou a refletir sobre o que poderia acontecer: revelações, aceitação e, talvez, um reencontro de mundos. Às vezes, a magia dos encontros acontece nos momentos mais simples, e Clara sentiu que estava prestes a viver uma noite mágica. O que será que Dona Lúcia pensaria da ideia? Como seus amigos reagiriam ao adentrar nesse novo universo? E se descobrir um amor verdadeiro se tornasse a chave para abrir portas que até agora estavam trancadas? Clara tomou um gole de água, sentindo a mistura de ansiedade e empolgação tomar conta dela. Era uma noite normal, mas tudo poderia mudar a partir deste instante. E se seus amigos realmente aceitassem Dona Lúcia? A ideia de vê-los juntos era eletrificante, mas o medo de rejeição ainda a assombrava. O clima na cozinha estava tenso, como se o ar estivesse carregado de eletricidade. Ela cruzou os braços, tentando encontrar coragem enquanto observava seus amigos se acomodarem ao redor da mesa. Júlia, sempre brincalhona, percebia que algo pairava no ar. Ei, Clara! O que você está escondendo de nós? Eu tenho algo importante para contar, Clara disse, ainda hesitante. O olhar de seus amigos ficou atento, um misto de curiosidade e expectativa refletido em seus rostos. Fala logo! Você sabe que pode contar com a gente, né? Disse Rafael, com um sorriso que parecia desmanchar todas as barreiras. E então, com um impulso, Clara decidiu que era hora. Eu quero apresentar a vocês a minha mãe. Ela é uma pessoa muito especial, e eu gostaria que vocês a conhecessem. Quero que entendam a nossa vida. As palavras saíram como um sopro leve, mas o peso que carregavam era imenso. Um silêncio caiu, e Clara percebeu a dúvida nos rostos deles. Mas, ela é surda. E não sei como vocês vão reagir a isso, ela acrescentou, seu coração disparando. Surda? Júlia perguntou, confusa. Você nunca me contou sobre isso. Eu sei, eu só estava com medo, Clara confessou, os olhos lacrimejando. Às vezes, é difícil encontrar palavras para explicar tudo. Olha, não tem problema, Clara. Se a gente é amigo, é para estarmos juntos, certo? Disse Rafael, com uma sinceridade que iluminou as incertezas da jovem. Estamos dispostos a entender. As palavras de apoio foram como um bálsamo em seu coração. Clara sorriu, mas a ansiedade ainda a apertava. Como seria a interação? E se tudo desmoronasse em um único instante? Um momento, vou chamar a mamãe. Ela bateu na perna, animando-se ao mesmo tempo que seu corpo ainda tremia com a expectativa. Clara se dirigiu à sala. Ao abrir a porta, viu Dona Lúcia sentada no sofá, sua expressão serena, mas Clara conhecia bem aqueles olhos. Mãe, você está pronta? Eu quero que conheça meus amigos. A expressão de Lúcia iluminou-se, como se um sol tivesse acabado de nascer. Sim, meu amor. Estou pronta, respondeu, um sorriso brotando em seus lábios. Clara se perguntou se sua mãe sentia a mesma inquietação que ela. Quando Clara atravessou novamente a sala, seus amigos riscaram a linha entre ansiedade e expectativa. E lá estava Dona Lúcia,
com seu jeito acolhedor, pronta para um novo encontro. Clara respirou fundo, abrindo a porta para o desconhecido enquanto exibia um sorriso encorajador. E então, naquele momento mágico, os olhares se cruzaram. Oi, pessoal. Eu sou Lúcia, disse Dona Lúcia com um sorriso caloroso, olhando nos olhos de cada um deles. Clara sentiu a tensão diminuir. Era a primeira vez que seus mundos se cruzavam, e isso poderia ser o início de algo maravilhoso. Mas assim que a interação começou, Clara percebeu uma dúvida em Tomás, que guardava um olhar curioso mas também hesitante. Você pode nos ouvir de alguma forma? O questionamento brotou com clareza, carregando o peso de um estigma. Clara sentiu o coração apertar de novo, mas viu na expressão de sua mãe a força que ela poderia precisar. Eu consigo sentir as vibrações e ler os lábios, disse Dona Lúcia, em um gesto delicado que traduzia tanto sinceridade quanto força. E a conversa fluiu, mas um nó de expectativa ainda estava presente. O que aconteceria quando eles realmente tentassem se comunicar? A tensão pairou no ar, enquanto Clara sabia que esse momento era só o começo de várias mudanças. Até que, de repente, um grito da rua chamou a atenção de todos. Clara olhou pela janela e viu um carro de luxo parado. Um homem alto e imponente desceu. Alguém familiar, mas por que ele estava ali? O que aquilo significava para o desenrolar da noite? Clara sentiu seu coração acelerar, misturando medo e curiosidade. Será que a vida dela iria mudar para sempre? Clara estava congelada, o coração batendo descompassado enquanto observava o homem em pé ao lado do carro. Ele jogou os cabelos para trás e ajustou o paletó justo, a expressão séria como se estivesse em uma missão. A adrenalina a empurrou para a frente da janela, enquanto seus amigos observavam, também intrigados com a cena. Quem é esse cara? Sussurrou Júlia, quebrando o silêncio que pairou na sala. Não sei, mas ele parece familiar, Clara respondeu, tentando conectar as peças. Uma lembrança obscurecida pelo tempo veio à mente: festas de família, conversas na mesa sobre um empresário próspero, um nome que só ecoava em conversas sussurradas. Dona Lúcia percebeu o movimento rápido de Clara e seguiu seu olhar. Quando viu o homem, seu rosto se contraiu em surpresa e um misto de preocupação. Clara, sua mãe disse, com um tom que soava quase como um aviso. Você o conhece? Perguntou Tomás, em voz alta. É, meu pai, respondeu Clara. O peso da revelação fez seu coração afundar. As palavras pareciam ressoar na sala e ecoar em seus próprios pensamentos. O que ele estava fazendo ali? Você não fala com ele há anos, certo? A pergunta de Rafael cortou o ar tenso. Clara sentiu uma onda de emoções conflitantes: raiva, tristeza e confusão. Ela não se lembrava da última vez que ele tinha parecido assim. O homem caminhou em direção à entrada do prédio. O olhar de Dona Lúcia estava fixo nele, enquanto Clara sentiu os músculos do corpo endurecerem. Vou falar com ele, decidiu, com uma determinação inesperada. O que mais ela poderia fazer? Calma, Clara. Ele não é uma pessoa fácil de lidar, sussurrou Júlia, preocupada. Eu sei, mas preciso entender por que ele está aqui, disse Clara, os olhos ardendo de uma mistura de valentia e receio enquanto se dirigia para a porta. A cada passo que dava, a tensão aumentava. Quando abriu a porta, o frio da noite parecia atravessar sua pele, mas sua mente pegou fogo. O homem a viu e, por um momento, seus olhos se conectaram um reconhecimento silencioso, como se o tempo nunca tivesse passado. Clara, ele começou, mas a voz soando cheia de intenções e promessas. Dona Lúcia, logo atrás, sentiu a apreensão alastrar-se por todo o ambiente. Por que você está aqui? Clara interrompeu, a coragem fluindo como nunca. Depois de tantos anos, por que agora? Ele hesitou, a expressão de um homem que sabia que estava diante de um passado complicado. Eu vim para te procurar. Precisamos conversar. Existe algo importante que você precisa saber sobre mim e sobre nós. Enquanto as palavras dele se desenrolavam, Clara podia quase sentir o peso de velhas feridas ardendo dentro dela. A tensão se intensificou, seus amigos, observando do interior, não sabiam o que pensar.
A única coisa que Clara conseguia ver era a conexão perdida, a dança do passado balançando assombrada ao seu redor. Se você quer falar, vem até aqui. Não tenho tempo a perder, disse ela. O tremor na voz era evidente, mas a determinação era maior. No fundo, Clara sabia que a revelação de seu pai poderia ser o que faltava para juntar as peças de sua própria história e talvez também para aproximar sua mãe e o mundo que a rodeava. E se formar um vínculo com você tiver mais a ver com a vida dela do que você imagina, pensou, enquanto aguardava a resposta dele, à noite ainda guardando segredos que podiam mudar tudo. Então, com o coração na boca e uma nova jornada prestes a começar, Clara perguntou, o que você quer que eu saiba? Clara sentiu uma mistura de raiva e expectativa enquanto olhava para o pai, aquele homem que esteve ausente por tanto tempo. Ele tinha uma expressão que a lembrava de dias sombrios e incertezas, mas ao mesmo tempo, havia uma fragilidade que despertava algo em seu interior. Clara, eu sei que não sou um bom pai para você. Mas isso é algo que não posso mais esconder, ele começou, sua voz carregada de arrependimento. Ela não conseguia decidir se queria ouvir ou se simplesmente queria fechar a porta de uma vez por todas. Muitas coisas mudaram. Sua mãe e eu tivemos nossos motivos. E com o tempo, percebi que errei ao me afastar, ele continuou, seus olhos fixos nos dela, buscando uma conexão que talvez já estivesse perdida. A tensão na sala era palpável, e seus amigos, que estavam atrás de Clara, trocavam olhares nervosos. Dona Lúcia permaneceu perto, a expressão de preocupação misturada com um toque de proteção. Era um quadro complexo, e Clara sentia-se em meio a uma tempestade emocional. Eu não sei se consigo confiar em você de novo, Clara respondeu, a voz tremendo. A dor que ela sentia acumulada ao longo de anos transparecia em suas palavras. Por que você teve que esperar tanto tempo para aparecer? Ele respirou fundo, como se buscasse coragem. Eu estava lutando com meus próprios demônios. Mas agora, o que quero é tentar reparar os erros, conhecer sua vida, e sua mãe. O último comentário fez o olhar de Clara se aprofundar. Conhecer a minha mãe? E o que você quer que ela pense de você? Perguntou ela, já com um tom ácido na voz. Você realmente acha que ela quer saber de você depois de tudo o que aconteceu? Eu não espero que ela me aceite de imediato. Só quero uma chance de explicar a situação do meu lado, ele disse, a sinceridade em seu tom era inegável. Clara hesitou, a tempestade de emoções dentro dela se acalmou um pouco. Havia uma fração de esperança que parecia flutuar nas nuvens escuras. A inquietação na voz de Dona Lúcia atravessou o silêncio crescente. Clara, não tenha medo de se afastar. Se ele realmente quer estar aqui, que ele prove isso, ela disse, com a presença firme que sempre teve. Ao escutar sua mãe, Clara se lembrou do quanto Lúcia sempre lutou para ir além dos desafios. A força dela serviu como um lembrete poderoso. Eu vou dar uma chance, mas você precisa mostrar que está disposto a entender nossa vida, Clara disse, desafiando o homem à sua frente. Se você realmente quer ser parte disso, eu vou precisar de verdade. Não quero mais mentiras. Ele acenou em concordância, ansioso para conquistar a confiança da filha. Entendi. Prometo que vou fazer o que estiver ao meu alcance para ser melhor. Você e sua mãe são o que realmente importa. Tomás, sem deixar de observar a interação, finalmente se aproximou. Se você realmente quer se reconectar, comece por mostrar a Clara que você pode aprender com ela. O caminho não é fácil, mas é sobre como vocês podem crescer juntos, ele disse. Havia sabedoria em suas palavras. Clara sentiu-se tocada pelo apoio que seus amigos ofereciam, e pela força que havia encontrado para lidar com o pai. O olhar de Clara se suavizou ao perceber que poderia, de fato, dar aquele passo. Tudo bem, mas saiba que muitas vezes eu e minha mãe vamos agir de maneira diferente. Apenas compreenda que a vida dela é cheia de desafios. É isso que precisamos discutir. Enquanto seu pai assentia, Clara se virou para os amigos, que agora observavam a cena com um misto de apoio e empatia. O frio da noite parecia afugentar as sombras, um novo alvorada começava a se desenhar. Horas se passaram.
O papo fluiu entre eles, e apesar de todos os pontos de tensão, havia um entendimento gradual se formando. Tomás, em certo momento, conseguiu fazer um sinal para Dona Lúcia, animando-a a entrar na conversa, e juntas elas se tornaram a ponte que ligava passado e presente. Você sabe o quanto as palavras são limitadas, mas a conexão que eu tenho com Clara e a comunicação entre nós nunca podem ser medidas só pelo que se escuta. A força dela é um reflexo de quem eu sou, Lúcia disse com a sinceridade de quem vive o dia a dia. Dona Lúcia falava com um brilho que lembrava o calor do sol. Clara olhou para o pai, que parecia absorver cada palavra, e aos poucos, o peso da rejeição que sentia começava a se dissipar. Esperança preencher o espaço, como um novo começo que surgia do caos. Naquela noite, Clara se deu conta de que estava reescrevendo não apenas a própria história, mas também ajudando a criar um novo capítulo para sua mãe e seu pai. De mãos dadas, com o apoio de Tomás e de seus amigos, ela deu o primeiro passo em direção a um futuro que poderia ser mais iluminado. Enquanto todos trocavam palavras, risadas e olhares de compreensão, Clara sorriu verdadeiramente pela primeira vez em muito tempo. O dia poderia ter começado sob ameaças de tempestade, mas agora, as nuvens estavam se afastando, revelando um céu claro e uma luz que prometia novos horizontes. E em meio a todos aqueles sentimentos de renovação, Clara sabia que a jornada não seria fácil, mas ela estava disposta a enfrentá-la de frente, absorvendo cada ensinamento. Com um coração leve e esperançoso, ela respirou fundo e abriu a porta do futuro. E você, assim como Clara, não deixe de escrever o seu futuro hoje. Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas emocionais. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e ajudar a trazer mais narrativas incríveis. Comente suas reações e teorias sobre o final, e compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão. Este é o momento de mostrar seu apoio e fazer parte dessa jornada linda. Não espere nem mais um segundo.